Olá, pessoal. Estamos tendo o prazer de receber aqui na Web TV, na noite desta quinta-feira, a doutora Thaís Torres, que gentilmente, atendeu a nossa solicitação para vir falar um pouquinho dos crimes aí cometidos na internet, no WhatsApp, enfim, bater um bate-papo gostoso com ela, e ela poder nos alertar aí o que pode e o que não pode nas redes sociais, que hoje realmente está na mira aí da justiça, né? Thaís, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite e vir mais uma vez. Aí você já está ficando cliente nosso Eu aqui, que agradeço, Rosângela. Obrigada mesmo, de coração. Eu acho que é muito importante a gente trazer informações desse nível para a população. E se você depois tiver alguma dúvida, segue aí o que a gente vai estar conversando. No final você pode mandar suas perguntas que a gente encaminha para a doutora Thaís. Eu tenho certeza que ela vai responder para vocês. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o espaço. É importante a gente trazer essas informações aí, principalmente hoje, né? A internet parece que é terra de ninguém, né? Está muito atual, né, Rosângela? Tá. Infelizmente, está muito atual, está cada vez mais relevante falar sobre isso. E, infelizmente, todo mundo acaba uma hora ou outra esbarrando num probleminha desse, né, nas redes sociais. Com certeza. Thaís, fala pra gente, né? Como proceder ao ser vítima de uma ofensa pela internet? Não só pela internet, como também hoje também está muito visado pelo WhatsApp, né? Sim. Mas vamos começar aí pela internet. Como que a pessoa que se sentir vítima, né? Fala um pouquinho para nós. Antes disso, tem algumas leis, né, que a gente estava conversando aí, que começou pela da Carolina Dickmann, que foi a primeira que mexeu aí com ataques na internet. Sim, Rosângela, porque, olha, na verdade, o que acontece? A lei criminal do país, ela é antiga. Quando ela foi criada, não existia internet, não existiam as redes sociais. O acesso a isso não era como é hoje em dia. Com certeza. Então, infelizmente, a gente não tinha uma regulamentação específica até que os problemas foram ocorrendo. A internet ela veio com muitas mudanças boas, mas infelizmente ela trouxe consigo esses problemas. Com certeza. Porque no começo a gente ainda não tinha muito um acesso, né? Começou lá atrás. Mas hoje em dia, qualquer pessoa, dentro de casa, fora de casa, na palma da mão, tem acesso à internet. E o problema é que as pessoas se tornam muito corajosas nas redes sociais. Nós estávamos conversando isso um pouquinho antes, né? Atrás de um computador, com o mouse na mão, com o celular na mão, a pessoa é a mais valentona que existe na Terra. Ela ataca, ela fala, ela agride, né? E, pessoalmente, muitas vezes é uma outra pessoa. Isso então, tem consequência, né? Então, se a gente for pensar, o primeiro grande caso de relevância que teve foi a Carolina Dickmann, que teve seu computador invadido por um hacker e ele disponibilizou na rede da internet as fotos nuas dela, né? Então, assim, foi o primeiro marco que existiu. Então, dali isso foi em 2012. Foi criada... recente, né? Não é tão recente, a gente está em 2023, foram 11 anos. Sim. Então, ali foi criada a Lei Carolina Dickmann, que justamente visa coibir esse tipo de prática. Dali para cá, com o avanço da sociedade e a modificação, né, do que vinha acontecendo, as leis foram acompanhando toda essa evolução. Então, outras leis foram criadas. Então, a gente tem o Marco Civil da Internet, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, tem o projeto de lei das fake news, que agora é uma questão recente, né? A da fake news é mais recente, inclusive está em tramitação, né? Está em tramitação, eu acho que já foi aprovada pelo Senado, está na Câmara, uma coisa assim, não vou saber te falar certinho como é que está a tramitação. Mas ela está em andamento e ao que tudo indica, ela vai ser sancionada ao final, né? Ela vai ter valor. É importante, né, doutora, que ela seja realmente sancionada, porque as pessoas não podem brincar com o nome das outras, com a vida, com a moral, não é verdade? Sim. Então, assim, olha, essa lei da fake news, por exemplo, o projeto de lei, ele veio por conta da questão das eleições, que ficou muito evidente, né? Foi muito falado essa questão das fake news. E agora, com a pandemia, a gente teve também alteração em alguns artigos do Código Civil com a majoração das penas por conta dessas questões dos crimes virtuais que surgiram na pandemia. Então, o estelionato foram alguns crimes específicos que tiveram a lei aumentada justamente por isso, por esses crimes cometidos pela internet. Porque, principalmente com a pandemia, aumentou muito a ocorrência de delitos pela internet. Isso daí, com certeza, é por conta das pessoas ficarem muito vulneráveis dentro de casa, as pessoas, aquela insegurança do que estava acontecendo, até quando eu ia ficar ali dentro. E com isso, os bandidos lá de fora, aí, dentro também de um computador,
fez a farra. Eu acredito que a pandemia ela modificou muito o cenário que a gente estava acostumado, né? Com certeza. A propaganda modificou, os programas se modificaram, as empresas tiveram que se adequar a uma nova realidade e da mesma forma como todo mundo se adequou, as pessoas também se adequaram àquele novo, né? Aquela nova realidade. Ninguém podia sair, não podia ter contato social, era só o contato virtual que as pessoas tinham possibilidade. Foi onde cresceu o número de golpes. Infelizmente, cresceu o número de golpes, mas cresceu também o número de problemas, né? Com certeza. O número de problemas envolvendo questões da internet cresceram. Então, assim, olha, respondendo a tua pergunta, como é que uma pessoa, o que ela faz quando ela se vê num problema desse? Então, você foi ofendido. Eu vou falar redes sociais, que é mais comum, né? Redes sociais, incluindo principalmente o WhatsApp, que é o meio de comunicação que as pessoas mais utilizam hoje em dia. Com certeza. Então, a pessoa foi ofendida. A primeira coisa que a gente orienta é fazer prova disso. Fazer prova dessa ofensa. Então, assim, olha, no mínimo que a pessoa tire um print, que é aquela captura de tela, né? Sim. Que faça a captura da tela, provando que realmente ocorreu aquilo. Se ela tiver, Rosângela, tempo, se ela tiver disponibilidade, se ela tiver condições financeiras, o ideal é que ela faça uma ata notarial. O que é isso? Ela pega o celular dela, leva no cartório, vai ser registrado, o tabelião vai fazer o registro de que naquela data houve a ofensa, houve a ocorrência, fulano de tal enviou uma mensagem para ciclano através do WhatsApp, através do Instagram, enfim, da rede social, atestando isso, ele vai relatar tudo o que ele viu. E isso tem fé pública. No cartório, aí tem fé pública. Tem fé pública. Então, ele vai fazer um documento comprovando que aquilo realmente existiu. Mas, assim, olha, o print de WhatsApp, o print de Instagram, ele serve? Serve. Porque não tem como você forjar uma tela, né? O print, realmente, ele comprova que estava na sua página e aquilo aconteceu, né? Está sendo muito discutido hoje em dia na justiça a validade ou não do print. Por quê? Da mesma forma que existem hackers para fazer milhões de coisas, existem pessoas que manipulam conversas e manipulam dados. Mas, por exemplo, se a gente está falando de uma conversa de WhatsApp, é uma conversa que foi estabelecida, por exemplo, entre mim e você. Certo. Então, se eu manipulei a minha conversa, você tem condições de impugnar aquela prova, falando o seguinte, não, essa conversa não aconteceu. Ou essa conversa não aconteceu desta maneira. Da forma que... Você viu que desculpa te cortando um minutinho, mas hoje tem uma ferramenta que é nova no WhatsApp, que você pode editar o texto. Você tem um tempinho para fazer isso. Se passar, acho que 5 minutos, por exemplo, você já não consegue editar. Mas isso também a pessoa precisa se ligar, né? Sim. Então, assim, olha, o que a gente fala é isso. Tem validade? Tem. Mas a gente tem que ver como é que vai ser utilizada essa prova. Então, tem que ver se ela não foi manipulada, se ela não foi mexida ali para poder criar um contexto que não é verossímil. Então, assim, olha, o ideal é que se faça a ata notarial. Porque aí, com o tabelião atestando aquilo, fazendo aquele registro, a validade é muito maior. Mas vamos supor que a pessoa não fez, não tinha condições, não era da realidade dela naquele momento, ou não sabia realmente que existia. Ela tirou um print. Ela tem garantia com aquilo? Tem. Se aquilo realmente for fiel ao que aconteceu, ela tem. E o que a gente orienta também é o seguinte, tirou o print, não apague do celular aquela conversa. Uma segurança, e mantenha a conversa no celular. Porque, por exemplo, o segundo passo seria o quê? Procurar pela delegacia civil e realizar um boletim de ocorrência. Porque, se for, por exemplo, pode ter sido uma ameaça, pode ter sido uma ofensa, pode ter sido qualquer outra questão que gere um delito. Ela pode procurar pela delegacia civil e fazer um boletim de ocorrência disso. Ela vai levar o print? Sim, o print é uma foto do que aconteceu. Mas o ideal é que ela tenha no celular, por exemplo, para caso o delegado ou o juiz entenda como necessário, que faça uma perícia no aparelho, vai estar lá para constatar. Entendi. Então, o aparelho também tem que fornecer essa informação. Entende? A gente fala, porque às vezes a pessoa printa e fala assim, eu fiquei com raiva e apaguei a conversa. Tudo. Aí, de repente, ela pode estar pagando as provas, né? Muita gente fala isso. Então, assim, olha, aí vai ficar um pouco mais inseguro como prova. Mas ainda assim, a gente sempre fala, tire o print para garantir. Aí, registra o boletim de ocorrência, certo? Do crime que foi cometido.
qualquer ato, Rosângela, que seja praticado em desfavor de outra pessoa, ele pode gerar diversos efeitos. O que seriam esses diversos efeitos? Ele pode gerar responsabilidade civil e ele pode gerar uma responsabilidade criminal. A pessoa, quando ofende outra, ela pode estar praticando um crime e, além de praticar o crime, ela pode ser responsabilizada civilmente para indenizar o crime que ela cometeu. Com certeza. Então, são diversas áreas que são abarcadas nessa situação. Então, assim, olha, é bem complicado porque as pessoas acreditam que quando elas estão atrás de um celular ou utilizando o perfil fake, porque isso, infelizmente, é comum. Mas descobre, né? Dificilmente não descobre, né? Se entrar realmente com processo, chega porque tem um e-mail, tem alguma coisa ligada a esse perfil. Né? O Poder Judiciário e principalmente a delegacia, existem mecanismos de quebra de sigilo. Então, assim, nessas quebras... Isso é muito importante, viu, pessoal? É muito importante. Você não está escondido ali, não vamos descobrir nunca, descobre sim. Né? E ainda bem que tem essa metodologia agora que realmente só chega, né, no verdadeiro... Descobre, porque o anonimato, ele dá uma coragem para a pessoa que ela não teria se ela não estivesse utilizando aquele perfil fake, Com né? certeza. Então, assim, olha, o que a gente fala muito a gente adverte muito isso nas redes sociais. Todo mundo tem o direito à liberdade de expressão. Certeza. Todo mundo tem o direito a se expressar da forma como quer. Mas isso tem um limite. Tem as consequências também, né? A liberdade de expressão, ela termina quando a pessoa começa a cometer crimes. Exatamente. Você pode falar o que você quiser, da maneira que você quiser, isso é garantido constitucionalmente. Mas você não pode ofender outra pessoa. Você não pode incitar crimes para outra pessoa. Principalmente injúria, né? Mexer com a honra da pessoa, né? Uma coisa interessante também, Thaís, que eu queria te perguntar, com relação ao WhatsApp, né? Eu não faço parte de grupo nenhum, a população que me conhece sabe, eu não participo mesmo de grupo nenhum, nem da família, até da família eu não participo. Eu participo da polícia, do bombeiro, da polícia civil, militar, porque é a minha profissão e eu preciso. Mas a gente vê que acaba chegando para a gente, alguém que está no grupo que é conhecido da gente, fala, olha aqui que colocaram aqui num grupo que eu participo. E esses dias aconteceu aí de uma agressão covarde, muito, muito covarde mesmo, com relação a uma autoridade aqui da cidade. Isso daí rodou em vários grupos, porque acabaram mandando para mim, é óbvio, isso aí acabou gerando, está dando um processo aí. Isso daí também não pode acabar trazendo consequências para os administradores da página, uma vez que você leu, por exemplo, sou administradora de uma página, alguém entrou ali e acabou com a moral, com a ética, enfim, de uma determinada pessoa. Eu li e ali deixei passar. Eu estou sendo conivente? Não é visto assim? O problema, Rosângela, é o seguinte. Como a gente conversou lá no começo, a lei ela não previa isso quando ela foi criada. O Código Penal não existia a previsão de grupos de WhatsApp, Não existia isso naquela época. Então, assim, com o avanço do WhatsApp e com os problemas que foram sendo causados por esse uso diário, o entendimento dos juízes, o entendimento da lei e os julgamentos, eles foram sendo modificados ao longo do tempo. Então, a pessoa que faz essa ofensa, a pessoa que manda essa ofensa, ela provavelmente, possivelmente, ela vai responder pelo delito de injúria, de calúnia, de difamação, porque um grupo de WhatsApp é um ambiente onde diversas pessoas estão compartilhando daquela informação. Exatamente. Então, se eu faço a ofensa para você no modo privado, isso é uma injúria. Mas se eu faço a ofensa para você num grupo de WhatsApp, isso se caracteriza uma difamação também. Porque eu estou te ofendendo perante terceiros, outras pessoas estão tendo conhecimento daquela informação. Sim. Então, olha, a pessoa que encaminhou, ela vai responder pelos delitos. Teve um julgamento recente no Tribunal de Justiça de São Paulo, que o administrador do grupo foi condenado também a indenizar a pessoa que foi ofendida pelas ofensas que ocorreram dentro do grupo. Por quê? O Tribunal de Justiça entendeu, Rosângela, que o administrador ele tem o dever de manter a ordem do grupo. Então, assim, falando de uma maneira simples para a gente poder entender, quando você faz um grupo de WhatsApp, você tem que ter regras ali. Com certeza. Você tem que ter essa condução de colocar regras no seu ambiente. E se acontecer algum tipo de ofensa, discriminação, preconceito, piadas vexatórias, o que a gente sabe que acontece?
às vezes em grupo, infelizmente acontece, o administrador, ele teria o dever de coibir, seja advertindo, seja retirando aquela postagem para impedir que outras pessoas continuem o assunto e que isso saia daquele grupo e seja repostado por outros, e também ele teria a obrigação de retirar a pessoa desse grupo. O correto seria isso, né? A partir do momento que uma pessoa está infiltrada ali, vamos dizer, a laranja podre no meio das outras, ela vai acabar complicando não só as outras pessoas que estão no grupo, como literalmente quem administra, né? Então, o correto seria banir essa pessoa da página, se é que os administradores também não concordam com o que foi falado, né? Porque se deixa, aí é meio com participação, não é não? Porque, assim, olha, esse é um tema delicado, é um tema muito atual, um tema muito delicado. Sim. Então, esse a gente chama de precedente. Precedente é o quê? É um julgamento que aconteceu e que determinou-se alguma questão. Então, assim, olha, existe esse precedente de que o administrador, ele foi condenado solidariamente com quem fez a ofensa a indenizar a pessoa ofendida, porque Sim. ele teria o dever de ter intervido e de ter cessado como administrador, como dono do grupo, ele deveria ter coibido aquela prática e não fez. Ficou só omisso. Nós tivemos, Thaís, na época da política, não sei se você se recorda, mas o STJ mandou recolher os celulares de alguns empresários que num grupo, com carinhas, né, vamos aplicar um golpe, qualquer coisa assim, um empresário com a carinha que aprovava, outro batendo palminha, coisa assim. Isso daí caiu, quer dizer, chegou lá no STJ, né, e esses celulares foram recolhidos, né, e esses empresários aí foram processados até. Eu não sei que, com certeza, quem está nos assistindo aí lembra desse fato, é recente, mas não sei o que aconteceu, que fim que deu esse processo, mas foi em grupo de WhatsApp. Porque assim, olha, o que a lei ela nos traz? O Código Civil ele traz que quem agir com omissão ou com ação e causar uma violação de direito da outra pessoa tem o dever de indenizar, Sim. Seja moralmente ou materialmente. Sim. Então, assim, olha, às vezes é isso que as pessoas não entendem. Eu não fiz nada, eu não repostei, eu não comentei, eu não falei, mas se ela tinha a obrigação de agir e não fez agiu, e foi omisso, é nesse sentido que entra o administrador do WhatsApp, que entrou nessa condenação. Então, existe esse precedente. Com certeza. Vamos falar um pouquinho aqui de Andradas, né? Nós temos casos de processos envolvendo a internet no modo geral aqui na cidade? Infelizmente temos. Temos muito. Temos muito. É bom a população saber disso, né? Porque às vezes a pessoa fala, isso daí acontece. A gente vê nos grandes jornais, na mídia, né? Aqui ninguém está vendo a gente, ninguém está percebendo. Não é bem assim, não, né? Não é. Andradas não é terra de ninguém, nas redes sociais também. Existem muitos processos. A maioria são dos crimes contra a honra. Injúria, calúnia e difamação. A injúria seria uma ofensa, né? Eu te ofendo sobre questões da sua honra. A calúnia seria a imputação de um delito. Então, se eu falar, por exemplo, Rosângela, você é uma ladra. Isso é uma calúnia. Sim. Se eu imputar você um delito que você não cometeu, isso é uma calúnia. Sim. E a difamação é quando isso é divulgado para terceiros. A maioria dos delitos são dos crimes contra a honra. Injúria, calúnia e difamação. E as pessoas têm, infelizmente, essa falsa ideia de que eu vou criar um perfil fake, eu vou comprar um número de WhatsApp fake e vou fazer, né, essa ofensa, vou mandar e não vai acontecer nada porque ninguém vai descobrir. É descoberto, sim. Na justiça é descoberto. Essa entrevista nasceu com esse objetivo mesmo, trazer para o pessoal aí, principalmente a gente que está à frente aí de um veículo de comunicação. A gente recebe muitas reclamações e pedidos de ajuda, sabe, Thaís? Olha, fizeram isso, aconteceu isso. A gente sempre pede para que procure a delegacia e faça um boletim de ocorrência, até porque a gente também não pode divulgar. Isso daí tem que ser a nível polícia mesmo, né? Mas é muito importante esse alerta seu para que as pessoas fiquem espertas, porque as redes sociais não passam desapercebidas, não, e nem o WhatsApp. E na verdade, Rosângela, um outro grande problema é o seguinte, todos nós sabemos os nossos direitos. Com certeza. Só que a gente também tem que saber usá-los. Com certeza. Então, às vezes, as pessoas ultrapassam o limite do direito delas e utilizam a rede social para querer fazer justiça com as próprias mãos. E, infelizmente, isso também não é admitido pela lei. Não, nem pode, isso acontece muito. Então, eu fui ofendida, a gente tem que adotar os meios legais para coibir essa ofensa.
Se eu fui ofendida, seja pelo WhatsApp, no Instagram, enfim, por qualquer rede social, eu tenho que procurar a justiça, eu tenho que procurar a delegacia, eu tenho que procurar um advogado, eu tenho que fazer da maneira correta. A gente não pode utilizar as redes sociais para ser porta-voz do cometimento de crimes. Com certeza. Porque às vezes uma pessoa cometeu um crime, mas a outra reage e comete um crime muito pior. Exato. Comete um crime muito pior. Então, quem foi vítima de um delito, tira o print, faz o registro daquilo, procura pela delegacia, realiza o boletim de ocorrência. Dali para frente, ela precisa de um advogado. Ela precisa de um advogado. Eu sei que é difícil, é ruim ser ofendido, mas a gente não pode também, olho por olho, dente por dente. De jeito nenhum. Fui exposta nas redes sociais, vou expor nas redes sociais. Às vezes a pessoa acaba respondendo por um crime mais grave quando ela reage do que o que foi cometido pelo primeiro agressor. Então isso o pessoal tem que tomar cuidado, porque a gente vê muito isso. Com certeza. Muito isso. Thaís, uma outra coisa também que eu acho importante você falar, e que muitas vezes as pessoas não levam a sério, é o compartilhamento de uma postagem que está denegrindo, que está acusando indevidamente uma pessoa, e aí aquelas pessoas que também têm uma quedinha para fazer esse tipo de comentário, entra ali e compartilha e comenta. Isso daí também pode gerar algum transtorno para quem compartilhou e comentou? Pode, Rosângela. Existe até uma expressão que às vezes a gente utiliza que chama efeito manada. O que é isso? Uma pessoa faz uma ofensa, outras vão no embalo. E aí vem aquela enxurrada de ofensas e compartilhamentos. Da mesma forma como a gente conversou do administrador sim, do WhatsApp, o compartilhamento vem na mesma esteira. Existem alguns julgados que sim, quem compartilhou também cometeu crime. Porque a gente na lei fala o seguinte, cada um vai responder na medida da sua culpa. Com certeza. Então cada um responde pelos atos que cometeu. Mas quando você compartilha uma ofensa, quando você compartilha uma fake news, você está compactuando com aquele delito que foi cometido. Então existem alguns julgados sim, das pessoas que fizeram um compartilhamento e responderam por aquele delito. Sim, porque o compartilhamento não deixa de ser uma ampliação daquela publicação, né? Que ela compartilhou, jogou para outras pessoas que não teriam acesso. É o que dá vazão, né? Da fake news, por exemplo. É o que dá vazão. E assim, olha, o que a gente precisa deixar bem claro, Rosângela, é o seguinte. Essa esfera criminal, essa esfera civil, que elas são autônomas e que elas, ao mesmo tempo, elas são inseridas nesse contexto, é muito importante. Porque a pessoa, além de responder por um crime, ela pode pagar uma indenização pela outra pelos danos que ela cometeu na moral da outra. Porque a moral das pessoas, ela tem valor. Com certeza. As pessoas sofrem muito com isso. O estrago que faz na vida da pessoa é muito grande. Só pedir desculpa depois não adianta, porque o que manda é o que causou moralmente, né? É que as pessoas não têm dimensão do estrago que uma postagem na rede social faz na moral e na vida da outra pessoa. Na rede social e também nos grupos, né? Sim. Porque nos grupos aí, às vezes a pessoa está detonando a imagem de uma outra, ela não está nem sabendo e está a cidade toda praticamente sabendo aí, porque o povo hoje gosta. Aliás, as divulgações nos grupos correm mais rápido que os veículos de comunicação. Agora o WhatsApp até começou a colocar em cima, né? Encaminhado com frequência. Para poder identificar que aquilo está sendo veiculado com muita frequência. Bacana você ter falado chamar isso. Atenção. Então, foi bacana você falar isso. Quando a gente recebe uma foto, alguma coisa que vem com frequência, é sinal que aquilo ali já vem em outros já grupos, vem numa cadeia de compartilhamento. Aí você já tem que tomar um pouquinho de cuidado, não é isso? Porque, olha, essa questão da fake news, ela é muito complicada por isso. As pessoas têm o acesso à pesquisa. Elas têm que ter o cuidado de pesquisar as informações antes de repostar. Eu não sei, provavelmente você vai se lembrar de alguns casos que tiveram de pessoas que foram até linchadas por fake news. Sim. Mulheres que chegaram a morrer. Tem uma lá na Baixada Santista que saiu uma publicação que ela teria feito, e não foi ela foi linchada via morte mesmo. Sim. E então, tudo por conta de uma postagem que não tinha nada a ver com ela. Então, o problema das redes sociais é justamente esse. E assim, olha, foi feita uma pesquisa, até se chama Tecnologias de Informação e Comunicação nos Domicílios Brasileiros. Essa pesquisa foi feita em 2019. A cada 4 brasileiros, 3 tinham acesso à internet. Se a gente dimensionar isso no país, é muita gente acessando a internet. É uma rede que a gente não tem controle. Não.
não fica só, a ofensa não fica só entre os envolvidos. A partir do momento que essa informação ela entrou na rede social, a gente não tem mais controle sobre ela. Então, assim, olha, juridicamente falando, o que a gente pode fazer nesse sentido? Você pode se mover uma ação criminal contra a pessoa e uma ação civil de indenização pelos danos que a pessoa teve. Porque não só o dano material, mas também o dano moral. Porque muitas vezes, Rosângela, as pessoas perdem o emprego, perdem a família, perdem o marido, perdem a esposa. Elas têm danos na imagem profissional delas, né? Irreversíveis. Pessoas perdem clientes, pessoas perdem a empresa, a moral da empresa, por coisas que não aconteceram, que são inverídicas. Então é muito grave esse tipo de situação. Então, assim, olha, a gente consegue, juridicamente falando, por exemplo, ingressar com uma ação pedindo para que o juiz determine que seja retirada aquela postagem imediatamente, sob pena de multa, por exemplo, para minimizar os danos. Sim. Para minimizar esses danos, entendeu? Uma coisa também que é recente é a questão da vingança amorosa de divulgação de imagens e fotos e conteúdos íntimos. A gente tem isso aqui na cidade? Existe. Existe? Existe, existe. Sim. Eu estou perguntando isso para a doutora Thaís, porque muitas vezes a gente está conversando numa situação que quem está nos assistindo pode falar, mas isso é longe, isso aqui não acontece aqui a gente conhece todo mundo. Não é bem assim não, né? Isso existe. Assim, olha, a gente não pode dar ampla divulgação sobre isso, sim, porque tudo corre em segredo de justiça. Então, a gente não pode citar nomes e nem dar exemplos sobre isso daí. Mas existe muito. Existe muito. As pessoas que por vingança, por raiva, acabam divulgando material íntimo, conversas, fotos, para poder ofender a outra pessoa, para poder atingir a outra pessoa. E aí que está o problema. Depois que foi feito, o dano que causa na vida da outra pessoa, não existe dimensão. Não existe como a gente dimensionar esses danos. Então, a lei... E muitas vezes nem o valor que vai ser pago paga, né, o prejuízo moral que ficou na pessoa, né? Não paga, Rosângela, infelizmente não paga. Porque, olha, essa indenização, ela tem o caráter de ensinar a pessoa o que ela fez é errado, ela vai indenizar pelos danos, mas a gente sabe que dinheiro nenhum paga com certeza certas coisas. Então a justiça ela tem mecanismos para retirar essas postagens, além de descobrir quem fez, além de descobrir quem postou, quem repostou. De onde surgiu a primeira postagem e depois quem foi repostando. De onde surgiu a primeira postagem, quem foi repostando, mas existem mecanismos para retirar do ar. Mas para isso a pessoa ofendida precisa de um advogado. Com certeza. E a pessoa ofendida também precisa fazer o BO, né? Precisa. E não cair na besteira, como você bem disse, olho por olho. Dente por dente. Eu vou fazer pior. Ela fez isso, então eu vou na rede, na internet e vou fazer pior e vou acabar expondo a vida dela. Ela vai acabar, de repente, praticando um crime até mais grave do que a primeira pessoa, né? Até mais grave, porque não é incomum a gente ver nas redes sociais uma pessoa posta que foi ofendida pela outra e dá a resposta pública. Então, assim, olha, a lei ela tem mecanismos para dar essa resposta, entendeu? As pessoas são condenadas a fazer retratações, a pedir desculpa, a tentarem remediar o dano que elas causaram, mas isso tem que ser feito de uma maneira técnica, de uma maneira atendendo os direitos e os preceitos da lei. Com certeza. Não é assim, deliberadamente a gente sai ofendendo as pessoas. Porque, às vezes, a pessoa que foi ofendida, ela se torna também ofensora. E quando a gente vai discutir as condutas, uma está devendo indenização para a outra. Porque as duas extrapolaram ali no direito delas. Esse é o problema. Então, assim, existe até um delito para isso. Quando você tem o direito, mas você exerce da maneira errada, você extrapola no seu direito. E isso também gera indenização da outra pessoa que foi ofendida. Às vezes você está certo, mas você age da maneira errada e acaba respondendo. Vai responder e vai estar errado tanto quanto quem ofendeu. Sim. Né? Aí você acaba entrando no jogo da pessoa e acaba se prejudicando também, né? Mas as pessoas que acham que, por exemplo, eu vou fazer um perfil fake, que não vai acontecer nada, ela vai responder por um delito. Por isso. Ela pode responder por estelionato, ela pode responder por falsidade ideológica, ela pode responder por muitas coisas. Com certeza. E qual a necessidade disso também, né? Acho que as pessoas têm que saber que graças a Deus, nada fica encoberto. O crime não é perfeito. Não é. Né?
acaba lá na frente descobrindo. Nós tivemos recentemente um caso aí, amplamente divulgado, que envolveu aí a família do sertanejo Zezé de Camargo, né? Quem está falando a verdade, eu não sei, a justiça com certeza vai trazer à tona isso daí, mas ficou muito mal, Ficou feio, né? Ficou feio, né? Então, sei lá. É que esse é o direito, Rosângela, não é uma receita de bolo. Não tem como a gente falar assim, olha, quem fizer um perfil fake vai responder por tal crime. Quem compartilhar vai responder por tal crime. Cada caso é um caso. Quando a gente pega para analisar, por mais que pareça igual os casos, cada um cometeu um delito diferente, cada crime é um crime diferente. Uhum. Mas o que deve ficar muito claro é fazer perfil fake, fazer ofensa nas redes sociais, praticar golpes, porque olha, o golpe está muito presente hoje em dia. Isso continua, né? A gente vê todo dia. A pessoa cai no golpe, a pessoa manda dinheiro, alguém liga dizendo que está com o filho de alguém, a pessoa desesperada vai lá no banco e manda dinheiro. Isso continua, né? Continua. É impressionante. Continua. Por que será que a população custa acreditar no que está acontecendo? Parece que, será que é um outro mundo? Acontece com os outros, com a gente não. Não pode, né? É que talvez, Rosângela, a gente ainda esteja aprendendo as redes sociais. Por mais que a gente ache que a gente saiba mexer, talvez a gente ainda está aprendendo. E muitas pessoas confiam. Não desconfiam, na verdade. Não é que confiam. Não desconfiam. Então, infelizmente, as pessoas vão pela aparência que estão vendo ali. O que a gente sempre orienta tem que fazer a checagem. Se uma empresa entrou em contato com você, ligue na empresa. Não pelo número que está aparecendo no seu WhatsApp. Procura no Google, liga na empresa, tenta fazer a veracidade daquilo. A gente não pode sair mandando dinheiro para quem a gente não conhece. Com certeza. Mas as pessoas que praticam golpes e acham que isso também vai ficar impune, não vai. Não vai porque, vamos reafirmar, existem mecanismos para descobrir quem é o dono daquele celular, quem é o dono daquele perfil, da onde foi feita a postagem. Na justiça, Rosângela, a gente consegue ver o local exato que foi feita, a localização no mapa da onde saiu aquela postagem. Ou seja, quem acha que está escondido aí atrás de uma rede social, atrás de um computador aí, mexendo com o mouse, não está não, muito pelo contrário, ele está sendo observado e com certeza a justiça, a polícia vai chegar nessa pessoa. Sim. Isso é muito importante a gente falar para que dá uma amenizada nessa situação. A gente precisa reafirmar porque esse anonimato, ele funciona só até a página 2. Exatamente. Só até a página 2. Quando a gente entra na esfera judicial, na esfera policial, as coisas não funcionam assim, dessa maneira. Existem mecanismos efetivos para descobrir. E outra coisa, a perícia, existe a perícia, né? A perícia policial nos aparelhos, e a gente consegue, eu digo a justiça, né? Consegue até ter acesso a coisas que foram apagadas, a conteúdos do telefone. Hoje a gente vê aí que o celular de alguns crimes aí, a perícia pega e aquilo que foi apagado e que aparentemente já tinha sumido do celular é recuperado na íntegra, né? Sim. Então, as pessoas têm que tirar da cabeça essa falsa sensação de impunidade. De que está seguro, né? Que a rede é segura, que ali ela pode falar mal de quem quiser, imputar uma pessoa aquilo que ela não fez, que ela não vai ser descoberta. Não, infelizmente não é bem assim. E também, assim, olha, outra coisa, eu vou falar mal do prefeito, eu vou falar mal do vereador, eu vou falar mal do governador, eu vou falar mal do presidente, eu vou falar mal do fulano de tal. Às vezes acha que pessoas, por exemplo, assim, olha, pessoas famosas, pessoas que estão longe do nosso convívio, pode. Eu posso falar mal do presidente, eu posso falar mal do prefeito, do governador, enfim. Posso falar mal da Rosângela, posso falar mal da Thaís, eu posso falar mal de quem eu quiser. Não é bem assim também. As pessoas acham que a ofensa não vai chegar até lá. E acaba chegando. Chega. Entendeu? Chega, não tem jeito. E a conta vem também, né? Sim, a ofensa chega e a conta também chega, né? Porque às vezes as pessoas acham que por ser fora do convívio, nunca vai chegar lá. Nunca vai chegar lá. E chega. Quando menos espera, acaba chegando. Ô, Thaís, uma coisa bacana que a gente estava conversando também um pouquinho antes da gente começar a entrevista, é com relação a anúncios de carros, né? Eu queria que você falasse aí um pouquinho também, porque muita gente vê, de repente, um carro aí num valor altíssimo e, de repente, está com um preço bem mais abaixo
e a pessoa depois tenta comprar e depois fica também numa situação delicada, porque entra um terceiro na história. Essa pessoa quer fazer um boletim de ocorrência, mas aí também ela também quis levar vantagem na situação. Fala um pouquinho para a gente sobre essa situação. Rosângela, o que a gente percebeu da pandemia para cá? Não que não existisse antes, existia, mas em menor escala. E da pandemia para cá, os estelionatários, os golpistas, eles foram se aperfeiçoando. E a cada dia, novos golpes vêm surgindo e as pessoas, infelizmente, vêm caindo. Com certeza. É o que é uma pena, né? É uma pena. Então, assim, olha, até eu tenho o número da lei aqui, olha. A lei, ela chama lei número 14.155. Ela veio especificamente na pandemia, em 2021. Então, ela tornou os crimes de violação de dispositivo informático, furto qualificado, estelionato praticados pela internet, ela deixou a pena mais grave. Justamente, mais grave? Mais grave. Justamente porque, com a pandemia, eu acho que as pessoas tinham mais tempo e resolvendo as coisas de uma maneira virtual, isso deu um boom nos golpes. E, assim, olha, diversos golpes foram nascendo na pandemia. Diversos. Golpe do namorado que não existia, golpe do amor, golpe do estelionato sentimental, né, que agora está sendo muito falado, mas esse é fresco, esse é novo. O que acontece? As pessoas estão fazendo anúncios em sites de venda. Sim. Então, por exemplo, eu faço um anúncio de um veículo num site de venda. Normalmente é Mercado Livre, OLX, esse tipo de anúncio. Até no Facebook. Facebook também acontece muito, esse tipo de anúncio. A pessoa anunciou o valor da venda, exemplo, por X. Uma pessoa está interessada em comprar. E essa transação toda é feita aberta na internet? Na internet. Então aí eu demonstro interesse. Olha, Rosângela, eu queria comprar seu carro. Você está anunciando. Vem um terceiro e começa a fazer intermediação. Mas como é que esse terceiro intermedia? Para quem está vendendo, ele vai fazer a venda no valor que a pessoa está anunciando. Para quem está comprando, ele faz uma oferta muito melhor do que aquilo. Então, um carro que está na tabela FIPE, ele faz metade do valor da tabela FIPE. E a pessoa, querendo levar uma vantagem, não desconfiando que pode ser alguma coisa ilícita ou ilegal, ela aproveita. Ela aproveita a oportunidade. Ao invés dela comprar do verdadeiro dono, do anunciante mesmo, ela compra do intermediador. Ela compra do intermediador. Exatamente. E aí, mas assim, olha como é que o golpe é refinado. A pessoa que vai comprar o veículo, ela quer ver o veículo. Sim. Então, o que o intermediador fala para a pessoa que vai comprar? Olha, você vai lá na casa da pessoa, mas você vai ver o veículo, mas você não fala nada do pagamento, não. Fala que você vai fazer o Pix, que você já fez o Pix, mas não comenta nada. E para a pessoa que está vendendo, ele fala a mesma coisa. Olha, vai uma pessoa no meu nome aí ver o veículo, mas não fala nada de valor para ela não, tá? Ele pede para que esses dados não sejam cruzados. Sim, que fica só... Fica só na venda do veículo. Vamos só ver o veículo. E a pessoa que está comprando vai lá ver o veículo, gosta do veículo, porque normalmente são veículos bons, são veículos de procedência, e faz o Pix. Mas ela não faz o Pix para quem está vendendo. Ela faz para o intermediador. Então o intermediador fica com o dinheiro, a pessoa normalmente não entrega o carro, porque ela também caiu no golpe, e quem comprou também caiu em um golpe. Só que qual que é o problema? A pessoa que comprou o veículo, ela tinha que ter adotado medidas para tomar cuidado com essas transações. Por exemplo? Não é normal, Rosângela, que um veículo bom, de procedência, seja vendido sem nenhum motivo aparente por metade da tabela FIPE. Quando o preço está muito chamativo, as pessoas têm que desconfiar. Com certeza. E esse é o problema. Não só em veículo, mas em qualquer outro objeto. Uma pessoa vendendo um celular por 1/3 do preço, alguma coisa de errado tem. Com certeza. Alguma coisa de errado tem. Então, esse é um problema que a gente está enfrentando, porque, às vezes, as vítimas dos golpes, elas concorreram de alguma maneira para que esse golpe acontecesse. E ela pode, no futuro bem próximo aí, responder como um receptador? Receptador não, porque ela não adquiriu esse veículo, e esse veículo não era proveniente de crime. Ah, sim, ela não veio para ele, não veio para ele. Ele fez o pagamento, porém ele perdeu o dinheiro e não veio, é verdade. Mas às vezes a gente vê, Rosângela, o seguinte, que a pessoa caiu no golpe, ela quer tomar, aí que vem o problema, ela já caiu no golpe, mas ela quer tomar as medidas para poder reverter aquilo. Aí ela vai lá, aí ela quer tirar o carro à força da outra pessoa, aí quer
fazer acontecer e acaba respondendo por crime Lógico, também. lógico, porque Acaba o verdadeiro respondendo por dono crime não foi o que também. vendeu, né? Então, isso daí é muito problemático. E uma coisa, Rosângela, que a gente não pode deixar de falar também, que a gente enfrenta muito no dia a dia, é que, assim, olha, problemas familiares, por si só, eles são problemáticos. Com certeza. Vou até ser redundante, mas eles são problemáticos. Sim. E a gente sabe o quanto é difícil lidar com essas coisas. E a gente, olha, vê muito no dia a dia pessoas que respondem coisas que estão insatisfeitas pelas redes sociais. Entre família. Entre família. Principalmente pais separados em relação aos filhos, a condução da guarda dos filhos, o valor da pensão alimentícia. A gente orienta sempre, assim, eu sempre oriento meus clientes, não utilizem redes sociais para isso. Não é para isso. As redes sociais não foram criadas para isso. E isso daí a gente resolve na justiça. Com certeza, na esfera judicial, né? A gente não resolve. Porque, por exemplo, assim, o pai do meu filho não está pagando pensão alimentícia. Vai lá e faz um post no Facebook expondo o genitor. O genitor que não estava pagando pensão alimentícia, além de ser inadimplente, ainda pode mover uma ação contra a mãe exposição da pessoa pela exposição. E aí a pessoa fala assim, mas não é justo. Não é justo porque eu tô certa. A gente tem que utilizar os meios corretos. Os meios corretos para exercer o direito da gente. Com certeza. Então, e não infelizmente, isso acontece muito. Isso acontece muito. Bom, gente, nós estamos aqui num bate-papo gostoso com a doutora Thaís Torres. Se a gente deixar, a gente fica aqui o tempo todo. Tanto que nós a convidamos para ter um programa com a gente aqui. Mas eu convidei a doutora Thaís para ter um programa com a gente aqui, porque ela tem uma bagagem muito rica para estar passando para a gente, informações para estar trazendo para a gente aí. E hoje a gente a convidou para falar, né, das redes sociais, não só de fake news, né, perfis falsos, mas também em grupos de WhatsApp que as pessoas, né, muitas vezes falam o que quer. Nossa, a pessoa fala, nossa, eu gostei do que você colocou lá, você foi muito corajosa, eu não teria coragem, mas a consequência vem. Né? E vem também para quem administra o grupo e não deixa, né, e não faz uma intermediação e não tira. Então esse é o objetivo da gente chamar a doutora Thaís aqui para falar com a gente. E eu queria... Ficou alguma coisa, Thaís, que a gente não falou, que você queira complementar? Rosângela, eu acredito que é isso. Eu oriento, assim, olha, o pessoal que tenha cuidado, que não façam esse tipo de postagem, que assim, olha, pense 2 vezes antes. Porque não é porque está nas redes sociais, o que não falaria pessoalmente, não se fala também atrás de um teclado. Com certeza. Então fica aí o Mas recado. eu vou pedir, Thaís, para a nossa finalização aqui, as suas considerações finais para quem está nos assistindo agora, deixar o espaço com vocês, nossos seguidores aí, para falar, né, para não cair no golpe, não comprar coisas bem mais baratas, enfim. Resumindo o que a gente falou aqui, eu queria que você falasse agora com quem está nos assistindo, deixasse aí as suas considerações finais. Certo, eu agradeço o espaço, Rosângela. A gente que agradece. E agora, falando com seus telespectadores, o que a gente deixa de mensagem, pessoal, é o seguinte, desconfiem. Desconfiem das coisas, a gente tem acesso à internet, tem acesso a tudo. É muito fácil hoje em dia ver a veracidade, a procedência das informações. Então, assim, olha, primeiramente, não cometam crimes, às vezes até sem querer, não façam exposição de ninguém nas redes sociais. E antes de fazer postagens, compartilhamentos e coisas nesse sentido, chequem essa informação. Infelizmente, vocês serão responsabilizados depois por causa disso. Em relação aos crimes, Rosângela, a questão dos golpes, principalmente, o que fica o alerta, pessoal, é o seguinte, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Com certeza. O santo tem que desconfiar. Então, assim, olha, não façam pagamentos sob pressão e na emergência. Não façam pagamentos às pessoas que você não conhece. Não enviem dinheiro pelo Pix, porque o Pix não tem como voltar atrás depois. Infelizmente, existem especulações sobre vou processar o banco, vou responsabilizar o banco. Isso não é uma coisa segura ainda. A gente ainda não consegue esse tipo de respaldo. Encaminhou o Pix, não acabou. tem como. Entrou na conta da pessoa, acabou, né? E a pessoa, normalmente, essa conta que cai o Pix, não é uma conta que o dinheiro fica lá. Imediatamente, quando cai o dinheiro, eles retiram o dinheiro. Se a gente entrar com um processo e tentar fazer um bloqueio, não existe mais dinheiro naquela conta, não existe nem a conta. Eles utilizam conta de pessoas que já faleceram. Olha só que absurdo, né? De pessoas que nem sabem que aquela conta está sendo aberta. Então, pessoal, desconfiem. Procurem um advogado. Não é incomum, Rosângela, que clientes meus me liguem e falem assim, doutora, tal empresa me ligou fazendo uma negociação, eu tenho que pagar X reais até tal hora para dar certo.
liga, vamos ligar, vamos averiguar, não façam as coisas na pressão, porque é na pressão que as coisas dão errado. Com certeza, e depois, a hora que quiser resolver, é tarde demais, porque tarde já foi feita, como você falou, a conta não existe mais, ninguém conhece aquela pessoa, e até eles bloqueiam até a pessoa depois no celular, né? Você não consegue mais nem falar com ela, né? A internet é muito boa, mas a gente tem que saber utilizar. Com certeza. Porque senão ela se torna realmente um instrumento de prática de crimes e a pessoa às vezes nem sabe que está praticando, mas infelizmente a conta vai chegar. Vai. A conta vai chegar. E não tem como não pagar, né? Porque uma vez que chega e vai para a justiça, não tem como não pagar. Tem que pagar e assumir o erro, né? Bom, pessoal, nós tivemos o prazer de receber aí na Web TV Andradas hoje a doutora Thaís Torres, que gentilmente atendeu ao nosso chamado, né, para vir falar um pouquinho dos golpes nas redes sociais, das fake news, dos perfis falsos, daquelas, dos grupos, né, onde tem muitos grupos aí na cidade que detonam com a imagem das pessoas, achando que isso daí vai ficar só entre o grupo e não vai chegar na mão da polícia e do judiciário. Chega e a gente tem conhecimento aí de caso que está em andamento, onde uma pessoa covardemente agrediu uma autoridade da cidade, isso aí acabou chegando na autoridade, nos seus familiares, e a justiça tomou as providências, é o que a gente esperava também, né? Doutora, mais uma vez, muito obrigada, espaço sempre aberto. Eu acho que essa é a função da Web TV Andradas hoje, trazer matérias, né, de utilidade pública e de interesse da população, como foi esse nosso bate-papo aqui. Obrigada, espaço sempre aberto. E parabéns aí pela sua exposição, a forma como você conduziu a entrevista aí, foi muito bacana, e eu acho que é isso que a Web TV precisa e os nossos seguidores também. Eu que agradeço, Rosângela, sempre que precisa, a gente está à disposição. E a gente vai chamar sempre que precisar mesmo. É isso aí, pessoal. A gente volta amanhã com mais um bate-papo gostoso aqui na Web TV Andradas hoje, ou ali no Andradas Podcast, se ele, Deus, assim nos permitir. Até lá.